Pronto, fiz essa pausa porque era o início da gravação da live. Então, oficialmente, boa noite a todos. Alguns talvez já vão falar, já falei com o Marciano, a voz não é estranha, mas eu sou o Marciano, aqui da Rig Viagens, e vou estar acompanhando o grupo rumo à Itália no ano que vem. Um destino espetacular que está aqui guardado no meu coração, porque eu tive a oportunidade de ir mais de uma vez para lá, e sempre estou pronto, porque a Itália é aquele destino que dá para repetir sempre, com certeza. Mas então vamos dar início. Primeiros acordos que eu quero fazer com todos é que eu vou apresentar a viagem, vou apresentar um pouquinho de quem nós somos, onde nós estamos. Somos uma agência especializada em grupos, que depois, no final, eu abro o microfone para tirar dúvidas. Assim fica uma coisa mais organizada e a gente não se torna uma coisa cansativa. É um bate-papo, é um tira-dúvidas, mas a ideia realmente é poder explicar e apresentar a viagem para todos vocês. Então, dando início, então, a nossa viagem vai acontecer do dia 22 de fevereiro a 6 de março. São 12 dias no total de viagem. Aqui, pegando um gancho que muitos ainda não perceberam, nós estaremos viajando no feriado de carnaval. Exatamente. O ano que vem, o carnaval ele vai ser mais tardio, por causa do calendário. Com isso, então, o feriado vai acontecer no dia 4 de março do ano que vem, início do mês de março, diferente desse ano que foi em fevereiro. Então, nós estaremos na Itália durante um período de feriado de carnaval. Isso é muito bom para a maioria, porque em questões de se ausentar do Brasil, acaba pegando já um feriado. Então, essa viagem vai acontecer 11 noites de hotel no total, quase 19 destinos na Itália nós vamos poder conhecer e passear. E eu vou explicar um pouquinho porque são tantos destinos, mas, ao mesmo tempo, vocês vão entender porque o aproveitamento da viagem. Acabei de voltar da Turquia. E eu sempre falo que o roteiro terrestre permite a gente conhecer as pequenas cidades, permite a gente parar no que está no caminho, que muitas vezes a gente não consegue estar dentro de um navio, dentro de um avião ou dentro de um trem. E com o ônibus à nossa disposição, a gente tem essa possibilidade. Por isso que são quase 19 destinos aí que nós vamos poder literalmente conhecer durante a viagem pela Itália. Então vamos lá, vamos dar início então de fato à apresentação. Quero apresentar para vocês, que aparecem para vocês, Diego está apresentando, o Diego está aqui do meu lado, está nessa foto aqui. Nós somos em 3 sócios aqui na agência, O Diego está dando um tchauzinho para vocês. É o Diego com a Bruna e a Malu, aqui na foto. E eu junto, onde nós estávamos em Pisa agora, em março, quando nós fomos com a travessia de navio e ficamos algumas noites na Florença, Toscana, para poder passear com o grupo. Então, só para reforçar, nós somos uma agência especializada em grupos, há 14 anos no mercado, no mesmo endereço. Nós estamos aqui no bairro da Fortaleza, em Blumenau, Santa Catarina. Hoje, graças a Deus, temos passageiros do Brasil inteiro viajando conosco, E a gente, com o tempo, sempre foi aprimorando, Sempre falo que a gente está sempre aprendendo coisas novas. E viajar em grupo é isso. Então, a gente, com o tempo, cada vez mais foi se aprimorando e se tornando especialista em viajar em grupo. Essa é a nossa especialidade aqui na agência. E, com isso, a gente aí teve a alegria, por 2 anos seguidos, de ter recebido um prêmio de destaque da MSC Cruzeiros, que foi o top seller por 2 anos, como os maiores vendedores de cruzeiros na categoria de grupos da MSC Brasil pelo mundo afora. E para reforçar e mostrar um pouquinho de como é nosso trabalho e essas parcerias que nós temos em relação aos nossos grupos, eu vou apresentar para vocês o gerente comercial da MSC. Ah, não tem, perdão. Ah, é verdade, me perdoe. É que a gente ganhou o prêmio da MSC, mas esse não é um roteiro com o navio. Mas eu gosto de reforçar isso, porque a MSC Brasil hoje, a nível de destaque nacional e mundial, é a nossa grande parceira nos nossos grupos, Eu já vi alguns rostos, alguns nomes aqui bem familiares que já viajaram comigo, E que já estiveram conosco nos nossos grupos, desde travessia, rumo à Itália, grupos de Dubai, com cruzeiro pelo Golfo. Então, é só para reforçar isso. Dando sequência, então, é uma viagem totalmente acompanhada, Como assim, Marciano? Eu vou estar junto do início ao fim. Acabei de voltar da Turquia com um grupo agora, onde nós embarcamos, Nosso ponto de encontro foi em Guarulhos, no Terminal 3. Tinha passageiros de 4 estados diferentes nesse grupo da Turquia. Ali nos reunimos, ali alinhamos tudo e seguimos para o embarque e demos start à nossa viagem. Do início do aeroporto até o retorno para o Brasil, estaremos juntos durante todo o período. Qual é o nosso papel, Qual é o meu papel, principalmente por estar com o grupo?
auxiliar e dar suporte para o que precisar durante a viagem, dando tranquilidade. Itália, o idioma não é um problema muito sério, né? O italiano é tranquilo de se entender, né? Muitos passageiros às vezes já falam italiano, né? Falar italiano, mas eu estou junto para poder auxiliar da melhor forma possível para que todo mundo possa apenas curtir a viagem sem se preocupar com nada. Então, quando é uma viagem acompanhada, é porque nós estaremos juntos durante todo o período da viagem e lá na Itália nós vamos ter um guia local conosco. Nós temos um ônibus exclusivo e um guia que vai estar conosco. Mas isso é uma conversa mais adiante que eu vou falar com vocês. Estaremos uma das coisas que mais eu gosto, né? Que é um voo direto. O voo direto, ele é confortável e prático, porque a gente embarca numa ponta e desce na outra, literalmente. Então, nós estaremos voando com a Latam no voo direto entre São Paulo, Guarulhos a Roma. Então, nós estaremos chegando na Terra do Papa no voo direto e de volta por Roma, nosso voo. Mas quando eu falo de Itália, para não ficar cansativo de vocês ficarem me ouvindo tanto, vou mostrar um videozinho para inspirar, né, e dar aquele gostinho do que é e do que vai ser nossos dias pela Itália. Esse é aquele vídeo que é só para dar um toque. Eu falo que a Itália, né? Quando eu estive lá, sempre falo que a Itália é um conjunto, desde cultura, desde gastronomia, desde alegria, né? Nós que moramos aqui no sul, em Blumenau, temos já e sentimos todos os dias muito isso, porque tem uma colonização italiana muito forte. Então, eu sempre falo que o italiano, junto com ele, vem uma alegria contagiante, desde o jeito de falar até toda a cultura envolvida. Então, para mim, quando fala de ir para a Itália, a primeira coisa que eu penso é na comida, literalmente, porque a gente tem realmente uma verdadeira experiência gastronômica na Itália, os melhores carbonaras, as pizzas, lasanhas, mas também carregada de uma cultura, um destino espetacular nesse sentido de falando em destinos históricos, né? E quando eu falo isso, eu quero só deixar aqui um vídeo na sequência que vai mostrar e dar esse start de muito vinho, muita comida, é o que nos espera durante esses dias pela Itália. Esse é aquele vídeo que é o horário inoportuno, né? Só para deixar a gente com fome e água na boca, literalmente, né? Porque ver uma massa num dia como hoje, numa quinta-feira, a gente já começa a querer salivar, né? Mas é só para dar essa amostra aqui.
Uma das coisas que a gente sempre fala aqui na agência é que viajar ele é um conjunto de várias coisas que, se somando, traz uma experiência completa. Então, gastronomia local, cultura local, hábitos locais, tudo isso junto faz a gente voltar de uma viagem encantado com ela, transformado, né? Então eu brinco que não é só o destino, mas é o que o destino nos proporciona e tudo que a gente vive durante a viagem. E a experiência gastronômica, com certeza, vai contar muito e muito no final da nossa viagem pela Itália. Tem busca. Você sentiu muito o vinho, né? Porque não que não tinha. Ele só bebe bem. Vinho pequeno, né? Não é um destino propício. Agora vamos falar sobre a viagem, porque isso era só para deixar o gostinho, né? Porque eu acho que Itália é tudo isso. É comida, é vinho, é alegria, é música, é um conjunto. Mas vamos falar sobre o nosso roteiro. Como vai funcionar a viagem na Itália durante esses dias? Porque essa ideia de fazer um roteiro que vai contemplar tantos destinos? Dois motivos. É uma viagem exclusiva para o grupo. Nós estaremos com um ônibus exclusivo para nós durante todo o período da nossa viagem, durante a nossa chegada na Itália, com guia local conosco. Isso vai fazer com que a gente tenha, assim, um aproveitamento, um rendimento da viagem muito mais legal e mais tranquilo do que ter um ônibus compartilhado com outros turistas, com outras nacionalidades. A nossa viagem não. Ela é exclusiva para o nosso grupo, do início ao fim. Nosso roteiro, ele vai contemplar, na verdade, mais o norte da Itália, onde nós chegamos e voltamos para Roma. Então é meio como nós vamos criar, vamos viver um circuito, começando de Roma, voltando a Roma. Marciano, mas quando você fala de 19 destinos, que destinos são esses? São vários, né? Eu sempre gosto de enfatizar os destinos que faz com que todo mundo crie um pequeno suspiro quando fala da Itália. Quando eu falo, por exemplo, vamos a Roma, que é um dos desejos da maioria das pessoas, poder ir ao Coliseu, visitar o Vaticano, né, a terra do Papa, poder ir à Fontana di Trevi, viver Roma. Vamos a Florença, né, região da Toscana. Muitos têm me perguntado, Marcelo, não tem Toscana no roteiro? Tem. A Toscana é uma região da Itália, onde vai estar Pisa, que nós iremos, onde vamos ficar uma noite de hotel em Florença, né? Firenze, onde é um dos destinos que, na minha opinião, é um museu a céu aberto. Tudo lá é lindo e impactante aos nossos olhos. Quer dizer, a Itália toda, mas Firenze em si, pelas obras, né, de Michelangelo. Então, eu gosto de reforçar isso, que nós vamos ter as bases nossas, aonde são as grandes cidades que fazem com que a Itália seja hoje tão bem cotada como destinos. Então, é Roma, Florença, vamos a Gênova, né, pegando a região de Portofino, Milão, vamos a Verona, terra de Romeu e Julieta, clássica da viagem, passando pelas das cidades mais emblemáticas, na minha opinião, que é Veneza. Me encantei demais com Veneza. Veneza é um destino surpreendente para todos nós. E quando a gente está lá, a gente sente o quanto ela é mágica em todos os sentidos. E assim, nós vamos criando o nosso roteiro. Mas a partir de agora, então, eu vou só falar um pouquinho sobre todos os destinos que nós vamos desbravar durante o roteiro, para vocês entendendo esse nosso andamento da viagem, da chegada a Roma até o retorno em Roma.
Começa então com Roma. Roma é a nossa base da viagem, por quê? É a nossa porta de entrada na Itália e a nossa porta de saída. Muitos têm me perguntado como que vai funcionar a imigração. Nós saímos do Brasil num voo direto, então quando chegarmos em Roma, a gente já faz a imigração podendo já poder passear e aproveitar nossa estadia pela União Europeia. Por que muitos me perguntam? Porque se fosse um voo de conexão, teríamos aí uma situação diferente, porque a porta de entrada da Europa seria na primeira parada, por exemplo, se fosse uma conexão, que não é o caso. Esse é o maior benefício de um voo direto, que em 10 horas de voo nós já estaremos em terra italiana. Então nós chegamos em Roma, uma noite de hotel para começar todo o nosso roteiro, e no final mais 3 noites de hotel em Roma vão completar a nossa viagem. Roma é o destino onde nós vamos ter maior tempo dedicado a ela, porque ela realmente merece e precisa de mais dias. E tenho certeza que quem já foi concorda e quem não foi, no final vai dizer realmente foram os melhores dias, os dias mais perfeitos, porque Roma respira tudo que vocês imaginarem no mesmo lugar. Então, anota aí, nossa viagem começa e termina por Roma. Vamos depois de Roma em sentido, né, em direção a Florença. Florença, como eu comentei, é a Toscana, região da Toscana. Noite de hotel em Florença para poder passear e conhecer as belezas dessa região. No nosso caminho, quando estivermos indo para lá, temos a oportunidade de passar por Pisa, Cinque Terre. Então, o que eu gosto de reforçar é esse, é o benefício dos destinos que estão no caminho. Pouco tempo dentro do ônibus e maior tempo conhecendo destinos. Um exemplo que eu sempre dou, Pisa. Eu fui a Pisa já 3 oportunidades. Pisa é um destino espetacular, mas tem uma visita de 30 a 40 minutos, que é a torre, né? A Torre Torta, como é conhecida. Porque não é um destino que tenha uma estrutura maior para fazer, a não ser visitar a Torre de Pisa. Então eu sempre gosto de comentar isso, porque ela está no nosso caminho, está no caminho. Vamos conhecer, vamos parar para ter uma foto clássica, vamos parar para poder estar ali, mas é um destino que nós aproveitamos o caminho, o deslocamento. Este é um dos maiores benefícios de ter um ônibus dedicado e exclusivo conosco. Então, dando sequência, chegamos aqui, então, Florença, né? Nossa noite de hotel, para poder desbravar e conhecer. Aqui em Florença, nós vamos ter um almoço incluso para o grupo todo. Florença é conhecido como a terra dos bife à Fiorentina, um clássico da gastronomia italiana também na região ali de Firenze. E aqui, como vocês podem perceber, lá ao fundo, bem dedicado e destacado, é a Duomo, né? Uma das mais famosas da Itália. E depois dela vemos a Duomo de Milão, que logo a seguinte nós vamos falar sobre isso também. Então, nossa segunda estadia de hotel na Itália vai ser Florença, na região da Toscana. Depois seguiremos, então, passando por Pisa, Cinque Terre, com pernoite em Gênova. Também outro destino emblemático, que para muitos é famoso por embarques de cruzeiros, né? As travessias, os navios que ligam Brasil e Europa, normalmente partem de Gênova. Então, Gênova é muito conhecido pelos brasileiros, porque é uma região portuária, né? Onde acaba tendo uma influência muito de cruzeiros marítimos. Mas estaremos lá para poder conhecer e curtir a cidade também durante a nossa estadia por lá, com mais uma noite de hotel por lá. Seguiremos de Gênova para Milão. Milão é a clássica das clássicas. Muitos brasileiros aqui que eu já conversei, que vêm falando comigo sobre a viagem, têm o sonho de pisar em Milão. Né? Milão talvez seja uma das cidades mais modernas da Itália. Milão respira arte, respira moda, né? Como é muito conhecido aí por todos nós. Mas é uma cidade linda, entrega uma experiência fantástica. A Duomo de Milão, na minha opinião, é uma das mais clássicas e mais lindas construções que eu já tive a oportunidade de conhecer. E quem estiver no nosso grupo vai ter essa oportunidade também de registrar e estar lá vivendo e conhecendo e sentindo a energia da Duomo de Milão. E no nosso trajeto para Verona, vamos fazer a região dos lagos também, chegando na cidade mais encantadora, um charme à parte, que é a cidade de Romeu e Julieta. Verona é uma cidade clássica, nos filmes principalmente. Quem aí gosta de filmes mais, digamos assim, os românticos clássicos, né? Como Cartas para Julieta, tem o Noites em Toscana, são filmes que passam em Verona. Iremos estar lá visitando a Arena de Verona, estaremos lá visitando a grande casa, a antiga casa de Romeu e Julieta, para tirar uma foto clássica, né, com a estátua de Julieta, né, para os grandes amantes.
um reforço do amor eterno, para os outros que desesperados como eu, um pedido para desencalhar, enfim, brincadeiras à parte, a estar lá, né, na casa de Romeu e Julieta, bater uma foto com a estátua de Julieta, é sim uma das atrações da nossa viagem, que eu tenho certeza que vai encantar a todos. Mas Verona realmente é uma cidade linda, linda e charmosa, por sinal. Seguindo a nossa viagem de Verona, então, a gente vai se deslocar para a mais charmosa de todos, Veneza. Eu brinco que Veneza era um destino que não estava no meu radar no ano passado, quando eu fui para a minha viagem pela Itália. Mas, por um aproveitamento de destinos, pensei e resolvi parar por lá. E foi a viagem, o destino, né, que mais me impressionou. Estar em Veneza, ver a cidade funcionando, a cidade aquática, a cidade que está sobre as águas. É mágico. Eu estive com um grupo agora, esse ano também, ali em Veneza também. Todos voltaram tão encantados como eu, porque Veneza realmente é diferente, né? Quem já foi a Veneza vai concordar comigo. E eu posso dizer para vocês que realmente é um destino, eu diria até que ele nos provoca bastante reflexão, né? Sobre o funcionamento, sobre a logística, sobre como é possível, né? É incrível. Acreditem bem que vale a pena, sim, ter uma foto na gôndola clássica de Veneza, caminhar pelas ruas de Veneza, sentir a brisa das embarcações rodando pelos canais de Veneza. Tudo isso realmente dá um charme muito especial para a nossa cidade de Veneza, onde nós também vamos estar por lá. Chegamos então à região de Pádua com San Marino e Perugia. Aqui muitos têm me perguntado por que essa região não está muito no radar dos atrativos turísticos. Por mais linda que seja, San Marino, que é o menor país hoje habitado, mas tem muita gente que me pergunta, mas por que esse destino? Porque ele está no nosso caminho. Como eu falei, essa é a vantagem de ter um ônibus exclusivo, um guia exclusivo. O aproveitamento dos destinos. E acreditem em mim ou não, podem ter certeza, esse destino vai fazer vocês realmente voltarem encantados. Porque ele sai do tradicional, né? Ele não é os grandes cartões postais, mas da Itália. A Itália inteira é incrível. Né? A região do sul, a região do norte, a região trentina. Então, esses destinos aqui, por mais que não sejam nomes tão famosos e conhecidos no dia a dia, né? Quando a gente fala sobre ir para a Itália, né? Podem acreditar, tem muito a entregar, tem muita beleza e muita gastronomia. Então, eu sempre falo que a Itália não tem lugar feio, não tem lugar ruim, acreditem em mim. E como nós vamos estar por lá, vamos sim aproveitar e conhecer essa região que vai completar o nosso roteiro também. Chegamos à emblemática região de Nápoles, com Capri e Pompeia. Tenho passageiros indo conosco aqui que está ansioso pela região de Nápoles com Pompeia, né? A região onde nós vamos poder passear, né? E visitar as ruínas. Pompeia, ela foi muito famosa, né? Ficou famosa por causa do nosso vulcão, né? O vulcão italiano Vesúvio, né? A erupção, a grande erupção que deixou marcas na história da Pompeia. Então, o pessoal acaba quem já foi à Itália tem bastante interesse em conhecer essa região, que também acaba não estando muito nos radares. Nós vamos lá, sim, visitar as cidades que ficou extremamente debaixo de cinzas e escombros, e as ruínas estão lá, e a gente vai ter essa oportunidade, sim, de poder conhecer e visitar um destino que realmente tem aí anos e anos carregando de história. Capri, estaremos por Capri também, pegando um pedacinho da beleza de Capri, mas acho que essa região aqui, com certeza, o que muitos estão aguardando é a região de Pompeia, onde essa grande cidade que foi devastada pelo Monte Vesúvio, pela erupção, que foi ali há mais ou menos 79 anos antes de Cristo. Então, realmente, depois de Cristo, perdão. Então, posso acreditar que sim, como alguns já me relataram, é um dos destinos mais esperados por todos. E seguindo a nossa viagem, aonde a gente chega? Roma. No caminho para Roma, nós vamos também visitar a região de Assis,
tem bastante passageiros também que têm promessas a cumprir, né? Eu gosto de dizer que numa viagem onde a gente visita culturas diferentes, religiões diferentes, claro que aqui é uma região católica, então a incidência de muitos católicos é muito maior, mas voltei recente agora da Turquia, como eu falei, né? Cheguei da Turquia hoje, né? É uma região com uma cultura muito diferente. Nós temos aí desde os muçulmanos aos ortodoxos, enfim. Mas o mais legal de tudo sobre isso é sobre que todos vivem baseados na fé que acredita, na fé que nos movimenta. Seja uma promessa para Fátima, uma promessa do Vaticano, uma promessa em Assis, uma promessa na casa de Virgem Maria, na grande cidade de Éfeso, onde o apóstolo Paulo passou, não importa. O importante é que cada um viva a sua fé. E Roma vai ser o nosso término da viagem, onde nós vamos ter, sim, né, um dia, porém, dedicado ao Vaticano, dedicado às pessoas que desejam, sim, ir cumprir uma promessa, conhecer. É um dos lugares realmente que eu me emocionei muito. Eu vi o Papa, literalmente, então foi emocionante poder estar lá, ver o Papa, que para todos os católicos é o nosso supremo, né, é o nosso excelentíssimo. Então acho que realmente é emocionante, é marcante. Sei sim que do grupo todo está todo mundo numa expectativa enorme pelo Vaticano, que eu tenho certeza que vai ser muito especial para todos. Aqui pegando um gancho, eu gosto de enfatizar que esse é um roteiro onde praticamente tudo está incluso, as visitas durante os locais, os ingressos, por exemplo, no Monte Vesúvio, nós temos um almoço incluso em Florença, todos os hotéis com cafés da manhã, padrão 4 estrelas, e o único gasto praticamente de cada passageiro é o quê? Com a alimentação. Falando sobre isso, né, todos me pedem, Marciano, me passa uma base. Quanto tu acha que eu vou gastar por alimentação por dia? Falando sobre a experiência que eu vivi, onde eu fiz uma, duas, três, 6 cidades durante o meu roteiro pela Itália, e teve locais que eu gastei em média 8 euros entre um prato de carbonara e um Aperol Spritz, que eu amo, por sinal, e teve locais que eu gastei de 12 dólares, 12 euros, né? Num prato com uma bebida, um chopp ou um Aperol. Então, isso teve essa variação. Então, na média, a gente gasta em torno de 10 euros entre uma comida e uma bebida. O que eu sugiro para o pessoal que me pergunta é calcule em torno de 25 euros por dia para gastos de alimentação e um souvenir quando necessário. O que aconteceu muito comigo na Itália é que, assim, saímos para passear, tu tomar um café da manhã no hotel, então tu acaba indo almoçar um pouco mais tarde, perto das 2 da tarde, às vezes 1, 1h30. Então, eu chegava à noite com uma comida na Itália, é massa, pizza, macarrão, lasanha. Então, isso faz com que a gente não tenha um pico de fome muito cedo para janta. Então, muitas vezes, o que eu acabei fazendo? Um lanche, um sanduíche. Eu ia no mercadinho mais próximo do hotel, eu acabava comprando um queijo, um presunto parma, um baguete, e isso era o meu lanche. Então, isso diminuía muito o meu ticket de refeição. Então, eu gosto de comentar porque isso acontece na prática, né? A gente tem dias que a gente não quer sair para jantar, a gente quer fazer um lanche, comer uma sopa no hotel, né? Que a gente fez muito agora na Turquia, por exemplo. Então, isso diminuiu o nosso ticket de refeição por dia. Então, na média, eu calculo 25 euros, né? Para vocês terem como referência, que é o gasto que vocês vão ter com alimentação. Muitos passageiros me relatam que achavam que ia gastar em torno de 50 a 80 euros por dia para comer na Itália. Eu diria que assim, não é impossível, mas depende do que você está buscando, se for restaurantes renomados e etc. Mas uma boa carbonara, uma Aperol Spritz, uma boa pizza com um chopp de 500 ml, um caneco de 500 ml de chopp, de 10, 12 euros no máximo, é o gasto que você vai ter por refeição. E como eu disse, como é massa, um prato é o suficiente, uma carbonara vai te dar bastante saciedade, uma pizza, uma lasanha. Então, a alimentação realmente é uma das coisas mais tranquilas e prazerosas da viagem. Eu gosto de dizer isso. A Itália para o Brasil, nós temos 5 horas de fuso, então sempre lá são 5 horas à frente. Então, lá eu sempre brinco assim, quando aqui for 5 da manhã, lá já é 10. Quando aqui é 7 da manhã, lá é meio-dia, nós estamos tomando chopp, né? Então, literalmente, a gente vai estar tomando chopp quando o Brasil acorda, né? Eu sempre brinco isso. Então, já é meio-dia em qualquer lugar do mundo, então tá liberado tomar um chopp, uma bebida.
Outra coisa, me perguntam muito sobre o clima. Estaremos no final do inverno para o início da primavera. Dias mais frescos para passear, dias mais agradáveis para passear. Eu fiz a Itália no verão, pegando os 40, 45 graus a sensação. E isso também alterou muito a minha experiência na viagem, porque o calor demais torna tudo mais cansativo, torna tudo mais moroso, né? Então, esse é um período muito legal para estar lá, porque para comer vai ser agradável, para beber um bom vinho vai ser agradável, para passear vai ser agradável. Então, é um período de um clima mais fresco, mais ameno, que para nós do Sul é perfeito. Para quem é ali da região centro-oeste e tal, pode achar que seja mais friozinho, mas podem acreditar que é um clima perfeito para essa combinação entre gastronomia, cultura e passeios, onde não vai deixar os dias tão exaustivos como é passear no calor escaldante no verão europeu. Marciano, tu fala bonito, mas eu queria ouvir de quem já viajou com vocês. Como é a experiência? Eu quis trazer aqui dois vídeos bem diferentes, tanto da dona Marisa. A Marisa, ela é uma single, né? A Marisa trabalha numa contabilidade, começou a viajar conosco nos nossos grupos e hoje faz parte aí já de algumas viagens conosco. E eu acho legal trazer esse vídeo porque ela conta um pouquinho como é, né? Como ela se sente estando no nosso grupo. E também um vídeo da nossa querida e pequena amiga aqui, que esteve comigo na Fortaleza, fazendo a viagem em família de férias. Mas só para poder ilustrar um pouquinho de como é o nosso trabalho, que eu acho importante ouvir, né, de outras pessoas que já usaram dos serviços que nós oferecemos. Fique à vontade. Gente, eu sou suspeita em falar da Rig Viagem. Eu nunca imaginei na minha vida em fazer uma viagem em grupo, até o momento que eu conheci a Rig, através do Marciano e do Diego. Essa é a terceira viagem que eu faço com a Rig, o segundo cruzeiro, e eu só posso dizer seguramente assim que foi e está sendo uma das melhores experiências da minha vida. Eu acho assim que cada vez que eu vou pensar em fazer uma viagem em grupo, com certeza a primeira coisa que vem em mente é a Rig Viagens. Assim, pela segurança que a Rig passa, não tem preocupação. Se der algum problema, alguma eventualidade, a Rig está ali para nos ajudar. Enfim, zero preocupação, pode se divertir, conhecer pessoas, conhecer lugares novos, sem ficar pensando, se der algum problema. Oi, meu nome é Lorena. Viajar com a Rig é emocionante. Essa é a minha primeira experiência com eles e adorei tudo. Eu vim pra cá achando que ia conhecer praias e isso, mas acabei conhecendo comidas típicas daqui e muito da história. Mas para ter o pacote completo precisa ter o nosso guia, o Marciano. Ele é um amor de gente. Tu vai sentir que tu tem um comediante particular. Eu só quis trazer por esses, né? Mas eu gosto de dizer para os passageiros que acabam nos conhecendo pelas redes sociais que o nosso maior sentimento é de transmitir segurança, dar tranquilidade ao passageiro, de saber que a gente é real, que a gente existe, que o nosso trabalho é um trabalho muito sério, muito dedicado ao grupo, né? Acabei de voltar agora com um grupo fantástico da Turquia, todo mundo muito feliz, foram 11 dias, 10 noites pela Turquia, desbravando a Turquia com um roteiro terrestre dedicado exclusivo para nós, e agora inicio também a nossa preparação para a Itália. Marciano, eu já ouvi falar sobre a Itália, você já vem divulgando. Sim, essa é a reta final. A gente resolveu fazer essa live porque estamos nas últimas vagas para o grupo. Muitos passageiros ainda queriam nos conhecer. Acho que a live é uma forma de a gente se mostrar, né? Mostrar que nós estamos aqui, com o que nós fazemos, como fazemos, acima de tudo. E o mais importante, poder mostrar um pouquinho para vocês, de fato, como vai ser incrível, como a Itália é um destino espetacular, né? E eu tenho certeza que quem embarcar conosco vai viver uma experiência com certeza inesquecível, não tenho dúvida. Dando sequência, então, à apresentação nossa, vamos para o que tudo está incluso nessa viagem, então, Marciano. Mas antes disso, né, nós temos uma característica marcante na viagem, e deu uma situação muito engraçada no aeroporto hoje, é que todos os nossos grupos têm uma identificação exclusiva. São as capas de malas. Para cada viagem, uma estampa exclusiva com o próprio nome do passageiro. O que é isso? Primeiro, fica extremamente
É bonito a mala, protegida a mala e fácil de encontrar sua mala na esteira ou no porto de navio se for uma viagem de cruzeiro. Aqui eu trouxe para ilustrar, eu estava com uma camisa, que é a identificação que eu uso nos grupos com a mesma estampa da capa, e aqui o jogo de capas de mala do nosso grupo de Dubai. A Itália já tem a sua estampa exclusiva, que foi desenvolvida, a Turquia agora tinha, e na Turquia agora foi legal porque várias pessoas abordaram os passageiros pedindo aonde compraram, como eles conseguiram a estampa. A estampa ela é exclusiva, ou seja, só tem ela quem é um passageiro que já viaja conosco. E tem passageiros aí que estão colecionando estampas de capas de malas, porque já fez alguns dos destinos que nós trabalhamos aqui na condição de grupo. Então, todos os passageiros que embarcam conosco ganham um jogo de capa de mala com a estampa exclusiva personalizada com o seu nome, tanto para a mala grande despachada, que está inclusa, como para a mala de bordo também, conforme a foto aqui ilustrando para vocês. O que inclui, então? É muita coisa, parece que ficou ali pequeno, depois eu mando novamente o orçamento em PDF completo aqui no grupo, mas então, de reforço, a nossa viagem tem a passagem internacional inclusa São Paulo-Roma e de volta no voo direto, com mala despachada de 23 quilos e a mala de bordo. Iremos voar de Latam. Nós providenciamos o web check-in de todos os passageiros e a marcação de assentos para todos de forma antecipada. São 11 noites de hotel durante o nosso roteiro pela Itália, com todos eles com café da manhã. Temos alguns tickets inclusos, todos os tickets de visitas nossos, desde trenzinho na Torre de Pisa, trenzinho em Cinque Terre, bonde em Perugia, barco em Veneza, barco na ilha de San Giulio, ingresso para o barco para Capri, ingresso para a fábrica de Murano em Veneza, ingresso para o mosteiro de Ilha de San Giulio, ingresso para o sítio arqueológico de Pompeia, a grande cidade que foi devastada pelo Vesúvio, um almoço em Florença. Transfer. Chegando no aeroporto de Roma, já temos um transfer aguardando o nosso grupo para ir para o hotel e um transfer depois do hotel para o aeroporto no final da viagem. Todo o nosso roteiro é um ônibus exclusivo para o nosso grupo com guia local. Eu vou estar com o grupo durante toda a viagem, fora isso o guia vai estar lá nos auxiliando e dando suporte para quem a gente precisar também. E o jogo de capa de malas personalizadas. O nosso voo, ele sai de Guarulhos às 18 horas, horário local, e às 9h10, horário local de Roma, já estamos na Itália, com um fuso horário de 5 horas. E o nosso voo de retorno, chegamos em São Paulo às 20 horas, horário de Brasília. Os horários são perfeitos para o voo de ida como de volta, literalmente. Quanto custa isso, Marciano, e como eu pago? Essa é a pergunta mais clássica que eu ouço. Diferente de 5 anos, 10 anos atrás, que as pessoas tinham o sentimento que eu preciso guardar o valor da viagem para depois comprar a viagem, ou eu preciso pagar toda a viagem antes dela acontecer, graças a Deus, isso tudo já se foi, Hoje em dia a gente consegue comprar a viagem, parcelar em 10, 12 vezes, e mesmo que a viagem aconteça, o parcelamento não muda. E essa é uma das maravilhas do momento que a gente vive para viajar. Então, tu consegue comprar uma viagem hoje, parcelar em 10, 12 vezes e embarcar daqui a 30 dias. Consegue comprar uma viagem hoje, embarcar para a Itália em fevereiro. Tive muitos passageiros que me questionam muito, Marciano, mas ficou apertada, a parcela fica alta para terminar de pagar até fevereiro. Não, o parcelamento da viagem não muda, independente do ato da contratação. Se ela é em fevereiro, o parcelamento pode ser em 10 vezes sem juros no cartão, no boleto, não tem problema, porque o parcelamento não se altera perante a data do embarque. Eu gosto de reforçar isso, que é uma das dúvidas clássicas que eu recebo. Então, essa viagem está partindo no valor de R$ 23.390 por pessoa, podendo ser uma entrada e saldo em 10 vezes, podendo ser parcelado em 10 vezes direto no cartão ou no boleto. Esse valor é baseado em apartamento duplo. Quando eu falo duplo, é uma cama de casal ou 2 camas de solteiro. Marciano, eu estou viajando sozinho, como que funciona? Tem 2 possibilidades. Quem viaja sozinho como eu sou um single, acaba pagando um adicional para ter exclusividade, nos hotéis todos durante toda a viagem, porque automaticamente a diária ela é um pouco mais alta, ou podemos sim estar dividindo com outro passageiro ou outra passageira do mesmo sexo. Como nós somos um grupo, sim, é possível fazer a união, para que 2 pessoas acabem pagando o mesmo valor sem precisar pagar o acréscimo. Eu sempre brinco que nos grupos eu tenho passageiros que eles pagam o adicional, porque
chega uma altura que ele sempre fala assim, ó, meu conforto, minha intimidade, minha privacidade, estou acostumado a viajar sozinho, nunca deixei de viajar por falta de companhia, e já faz hábito dele. E tem outros, desculpa, que topa dividir, porque dividir é fazer uma nova amizade, conhecer uma nova pessoa, ter ali um parceiro ou uma parceira, né, dependendo da condição de cada um, para poder estar junto, bater na foto, podendo compartilhar. Eu gosto disso, acho que viajar em grupo é fazer amizades, né? Voltamos agora, éramos 30 passageiros quase na Turquia estranhos, voltamos um grupo de amigos conectados, pessoas que estavam juntos, vivendo a mesma ideia, o mesmo objetivo, desbravando, vivendo novas experiências, que fez uma conexão e novas amizades surgiram ao ponto que estavam combinando novas viagens juntos. Então, viajar em grupo é isso, é encontrar pessoas que estão buscando as mesmas coisas que você. Então, se você é um sozinho e topa dividir, tenho certeza que uma nova amizade está aí para surgir. Ah, Marciano, nós somos um casal e como que é o grupo? Ele é muito casal ou não? Eu sempre falo que nossos grupos ele é família. Eu tenho desde 50% casal, 50% a gente chama de os singles, avulsos, né? As amigas viajando, um single, normalmente o passageiro homem é mais raro, né? E quando ele viaja, acaba viajando no single sozinho, porque é difícil de encontrar um parceiro para dividir, né? Outro passageiro. Mas mulheres é geral, né? Eu sempre falo que as mulheres, literalmente, é o público que mais decora esse mundo, porque são as mulheres que mais viajam. Então, nossos grupos são bem ecléticos, né? Basicamente era isso. Nosso grupo ele compõe 36 vagas, nós temos 8 vagas disponíveis ainda para o grupo. Vou abrir para tirar dúvidas pontuais de quem for levantando a mãozinha. O objetivo não era ser uma coisa cansativa, não era uma coisa pesada. Viajar não é isso, viajar é prazeroso, viajar nos dá um entusiasmo, né? Quando a gente compra uma viagem, eu sempre falo que parece que o mundo fica mais colorido, né? Que a contagem regressiva toma conta dentro de nós, porque sempre viajar, ele nos desperta algo muito bom. E espero que isso aconteça com todos vocês também e que eu tenha o prazer de contar com a tua companhia no nosso grupo. Deixo aqui só ilustrando esse slide a nossa agência aqui no bairro da Fortaleza. Estamos aqui no Boulevard da Turismoteca há 14 anos, desde 2010, aqui no mesmo local. Então, quem tem alguma dúvida, eu peço que só levante a mãozinha ali. A gente vai abrindo o microfone e tira as dúvidas para poder deixar ela aberta para todos. Combinado? Se alguém tem alguma dúvida, pode abrir o microfone e me mandar, não tem problema. Estão me ouvindo? Só levanta a mão para mim se todos estão me ouvindo. Thelma. Oi, dona Thelma. Dona Thelma, está me ouvindo? Perfeitamente, Marciano. Oi, dona Thelma. Oi, perfeitamente, estou te ouvindo. Ah, então tá bom. Agora ele ouço Obrigada. bem. Imagina. Deixa ela falar primeiro. Dona Lígia, tem alguma dúvida? Alô, tá me ouvindo, dona Lígia? Oi, dona Ju, tem alguma dúvida? Pode abrir o microfone. Tá aberta? Então, Tá me agora escutando? estou te ouvindo. Uhum. Ah, tá. Só para saber, querido, se está incluída a passagem de Navegantes até São Paulo, Guarulhos. Para quem é aqui do Sul, sim. Tá bom. Então, essa era a dúvida. E se eu Tá posso bom. ir na agência de Blumenau para conversar com você? Pode sim. Me manda ele no WhatsApp e a gente combina o dia e o horário para tomar um café juntos. Tá bom, eu irei. Obrigada. Imagina, um prazer. Oi, dona Thelma, a senhora está com a mãozinha levantada, tá me ouvindo? Sim, Marciano. Me diz uma coisa, há necessidade do passaporte? Para essa viagem, o passaporte é obrigatório. Daí, se a senhora não tem ainda, eu consigo te auxiliar, ele fica pronto em 15 dias úteis, mais ou menos. O meu tem que... Depois a gente pode conversar em off, então, para saber valores e tudo mais? Pode. O passaporte, a taxa dele é fixa, né? Que é R$ 257,25. Eu consigo te auxiliar, não importa a cidade, para fazer o agendamento para você poder fazer a emissão do passaporte. É bem tranquilo. Ok, obrigada. Imagina. Deixa eu ver se apareceu aqui. Michele levantou a dúvida. Ah, levantou a mão, Michele.
perdi o horário aqui, entrei mais tarde, vai ter outro bate-papo desse? A live está sendo gravada, depois nós vamos compartilhar o link dela no grupo também. Se você quiser assistir depois, não tem problema, mas se tiver qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, a gente pode conversar bem tranquilo. Ótimo, obrigado. Imagina. Eu preciso ver quem é administração que é escrito. Aparece para nós aqui como administração MCRF, levantou a mão. Se quiser abrir o microfone. Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Cristina. Como vai, Marciano? Oi, dona Maria Cristina, tudo? E a senhora, como está? Tudo bem. Eu tenho algumas dúvidas. Claro. Eu vi que uma outra dúvida foi levantada ali da passagem até Guarulhos, e você comentou alguma coisa assim da região sul. Nós somos de Curitiba, a passagem Curitiba-Guarulhos também seria providenciada através de vocês? Sim, também, né? Mas eu consigo colocar dentro da mesma loft com a Latam, assim, você vai despachar a mala em Curitiba direto para o destino final. Ok, e daí esses valores a gente vê a parte aí com você, é isso? Isso, de Curitiba, sim. E aí eu consigo ver para ti e te passar. Tá bom. Outra coisa, nessas cidades que a gente teria o pouso, né, as principais, quanto Sim. tempo mais ou menos a gente tem nessas cidades para conhecer elas? Nessas cidades que eu comentei, nós vamos ter em torno de uma noite de hotel, com um período livre na chegada e na manhã seguinte saindo para as próximas cidades. Pelo menos uma manhã inteira, ou uma tarde inteira, ou um pouco menos? Normalmente é a tarde toda livre. Porque chega no hotel check-in e tem um período livre para poder curtir no ritmo que desejar. Tá, e as outras cidades ao longo do caminho, eu vi que você comentou ali em relação a Pisa, de mais ou menos uns 40, 50 minutos. As demais cidades seriam, assim, tempos curtinhos ou um pouco mais de tempo em cada uma? As outras têm mais tempo, porque, na verdade, daí tem mais atrações que estão envolvidas no nosso tour, né? Então, em média, de 1h30, 2 horas, às vezes, em cada cidadezinha que nós vamos no percurso. A gente realmente fica muito pouco dentro do ônibus e mais conhecendo e curtindo as cidades que estão no caminho. Ok, e o tempo de deslocamento entre uma e outra é em torno de quanto tempo, assim, de ônibus, que você falou que é pouco tempo? 1h, 1h30, está sempre já fazendo paradas. Então, realmente, é bem pouco tempo no ônibus. Ok, por enquanto eram essas as dúvidas. Obrigada. Imagina. E eu gostei bastante do roteiro. Que legal, fico feliz. Qualquer coisa, só me chamarem no WhatsApp também, que a gente pode conversar e tirar dúvidas pontuais também. Tá ok, obrigada. Imagina, boa noite. Pessoal, a gente realmente fez o bate-papo, o objetivo era nos apresentar, como eu disse, falar um pouco da viagem, né? Eu sempre falo que o mais importante é a gente se ver, né? Eu vejo vocês, vocês me veem, é um primeiro contato. A live está gravada, né? O objetivo realmente não é, a gente não gosta de fazer lives que passam de 1 hora, até porque senão é realmente bastante cansativo e não era esse o objetivo. Então, eu queria realmente dizer obrigado, foi um prazer estar com vocês. A live está gravada, o link vai ser compartilhado com vocês no grupo e eu vou enviar já no grupo, na sequência, a apresentação completa em PDF e o orçamento da viagem para que vocês possam ter acesso a ele tranquilamente, tá bom? Um abraço a todos, boa noite, fiquem com Deus e, claro, espero contar com vocês para embarcar para a Itália.